Olá, tudo bem com você aí? Aqui tudo maravilha! Está começando pela rede CNT para todo o Rio Grande, mais uma edição do programa Tempo Extra um Plus, um tempo a mais para o futebol e todas as demais informações dos esportes. Tá legal? Para você que gosta de esporte, que é amante, é um sport lover, este é o Tempo Extra que está começando agora. Venha fazer esse programa junto com a gente. Prazer enorme estar na sua companhia. Tempo Extra, resenha do futebol do fim de semana. Futebol gaúcho, futebol do Brasil, futebol pelo mundo. Tudo aqui no Tempo Extra. E nos destaques de hoje, tem o Internacional atuando com um time misto, um time reserva, foi derrotado pelo Fortaleza neste fim de semana no Beira-Rio. O resultado de 1-0 para o time cearense deixa o Colorado numa situação crítica do Brasileirão, muito próximo do Z4. Agora já são 8 jogos sem vencer neste campeonato brasileiro. Está na hora de ligar o alerta, o sinal amarelo no Beira-Rio, ou tá tudo tranquilo? Não precisa se preocupar com nada lá pelas bandas do Beira-Rio. Qual a sua opinião? O que você acha? Nossos comentaristas vão falar disso no programa de hoje. Tem o Grêmio que se especializou em ressuscitar mortos. É isso aí. Depois de perder para o Vasco, time com cadeira cativa no Z4, o Grêmio voltou a perder nessa rodada para um time da zona de rebaixamento. O tricolor foi a Vila Belmiro e perdeu de virada para o Santos. 2-1 e ainda ajudou para reerguer um time que nos últimos 18 jogos havia vencido apenas uma partida. Por que o Grêmio caiu tanto de produção nessas últimas partidas do Campeonato Brasileiro? Por que será? O que você acha? Culpa do Renato, que até tem errado nas últimas substituições? Culpa dos jogadores sonolentos, sem motivação, sem foco? Qual a sua opinião? Vamos falar disso no programa de hoje. Tem o Juventude na Série B, o Ju, que deixou mais uma vez escapar ali colocar um pé no G4, jogando em casa, empatou com o Sampaio Correia. Tem também a Série C e a Série D. A Série D, o Caxias, nos pênaltis, avançou para as quartas de final. Torcida Grena feliz da vida. Tem tudo isso e muito mais aqui no nosso Tempo Extra, programa, a resenha do fim de semana. Está começando agora o Tempo Extra, mais uma edição do Tempo Extra e você pode participar. O telefone do Tempo Extra é o 549-9926-7700. 549-9926-7700. Venha fazer este programa junto com a gente. E a gente também está nas redes sociais, claro. Vai lá nas redes sociais, compartilhe o programa com seus amigos, com seus parentes, até com seus desafetos. Não tem problema, compartilhe. O que importa é você compartilhar. Venha fazer o programa conosco também nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, Facebook. Estamos lá no YouTube. Vai lá e confere. Tempo Extra, compartilha, comenta, curte e esteja conosco também nas redes sociais, tá legal? Prazer enorme estar na sua companhia. Vou dar as boas-vindas aos meus amigos comentaristas. Rafael Baumgarten, tudo bem, Rafael? Tudo bem, Luiz Cláudio. Fiéis espectadores, Luiz Cláudio aceleradíssimo hoje. Sadi, nosso convidado de novo. Acelerado, sempre guerreiro. Eu vou te contar por quê em seguida. Sadi, satisfação. Obrigado pelo Luiz Cláudio é apaixonado, né? Sport lovers, essa. Eu não sei nem falar isso aí, que dirá. Instagram, Facebook, gosta de dar uma inglesada. Meu goleiro. Sport lovers, amantes dos esportes. Eu sei que tu é um cara apaixonado por isso. Sim, eu sou apaixonado pelos... É verdade, sou apaixonado pelos esportes. E esse Patife que está do teu lado aqui, junto com o Patife Júnior, que está em Brasília, que foi lá acompanhar o Bruno Muck, que foi acompanhar o Caxias, esse Patife, ele tá dizendo que eu estou feliz da vida. Claro que estou feliz da vida, porque eu tenho uma das maiores objeções que eu tenho com times de futebol no Brasil contra o Flamengo. Tem um ranço contra o Flamengo muito... Não, com todo respeito à instituição e à torcida do Flamengo. Eu tenho um ranço com o Flamengo por causa dos seus dirigentes, dos seus diretores, que acham que o Flamengo é o Real Madrid.
agora nessa nova liga e estão querendo mais dinheiro do que todos os outros times. Então eles sempre se acharam o salto alto, uns pernósticos, e eu tenho uma bronca com o Flamengo. E aí eles me botaram numa fria. Se o Grêmio se classificasse na Copa do Brasil, vamos falar disso depois, eu tinha que vir com a camisa do Flamengo. Isso seria realmente uma tortura para mim, vir com a camisa do Flamengo, com todo respeito à torcida e à instituição. Mas depois a gente fala também um pouquinho dessa desclassificação do Grêmio. Vamos começar falando do Internacional, Rafael e meu goleiro Sadi. O Inter que perdeu mais uma em casa para o Fortaleza, 1-0. E liga o sinal de alerta ou não liga como eu anunciei aí no início do programa? Tá assim, ó, a luz amarela tá ligada? Não, tá, a tabela diz isso, né? A campanha aí, em termos de pontuação, depois da chegada do Kudê, já não vinha bem até com o Mano, mas foi um agravante essa questão do Não Kudê. resolveu a troca de treinador, né? Aquilo o Sadi até estava naquele programa, acho que um mês atrás, que porque como nós temos a resenha de todos os domingos, muitas vezes não tem como nós falarmos com antecipação. Então tem que falar 2, 3 semanas antes do acontecimento e do fato. E eu tinha dito naquela época, a questão de não conseguir ter um equilíbrio nas duas competições é que me preocupava. Se o Inter desse todo o gás e a troca somente para passar pelo River, mas tinha o Campeonato Brasileiro que poderia perder a mão, poderia perder a linha de produtividade. E aí a falta de equilíbrio de saber conduzir Libertadores e Campeonato Brasileiro, era essa a minha preocupação. Não, eu vou repetir, não é a questão do nome, Kudê, Mano, era a mudança naquele momento do Inter perder a mão no Brasileiro, e perdeu. Claro, em termos de descenso, eu acredito que pela fragilidade dos demais, e até o Inter porque tem reforços, né? O Sadi depois eu acho que pode falar mais sobre isso também, com a chegada do Valência, do Bruno Henrique, o Arangues, o Gabriel voltando, o Inter se qualificou para o Kudê. Se qualificou. Então, em termos de rebaixamento, é difícil, até porque também tem o Goiás, o Vasco, o Coritiba, né, o América, o Santos que ganhou do Grêmio, eles estão mais próximos a um rebaixamento que o Internacional, pelo desempenho e pelo potencial que o Inter tem no seu elenco. Mas que o Inter está dando um susto e deu uma derrocada no Campeonato Brasileiro, certamente isso aconteceu. O Inter estacionou no Brasileiro em detrimento de se preocupar só com a Libertadores. Tem 2 competições, tem que achar o equilíbrio para disputar as 2 competições. E isso é uma responsabilidade da direção e também do treinador, né, Sadi? Sadi, obrigado por ter vindo ao programa, meu goleiro. Satisfação iluminar o programa, né? Pelo menos uma pessoa que entende de futebol nesse programa. Com uma testa dessa pode iluminar. Que traje esportivo. Não, né? ali tudo. um traje, patrocinador. Veio falhada. O patrocinador tá justinho, tá fininho, né? Então, não, tá bombado. aqui, Bombado. O que depois dos 40, o músculo que mais cresce na gente é o pâncreas. Então, antes era o bíceps, né? Agora é o pâncreas. Mas Meu assim, goleiro, eu concordo 110%, só que eu vejo que, no geral, o que aconteceu pro Inter foi bom, porque ele ganhou o que precisava. Imagina se nessa sequência de brasileiro, ele não faz a epopeia vitoriosa contra o River. Aí ele tinha caído na Libertadores, uma crise absurda, contratou, se reforçou para a Libertadores e Brasileiro, mas conseguiu o principal objetivo. O Inter precisa de título, e no Brasileiro não vem. O principal, que é o mais difícil, seria uma Libertadores, que dá direito ao Campeonato Mundial. Então, seria um sonho colorado de qualquer equipe, né? E assim, as dificuldades não estão tão grandes para chegar, né? Essa equipe que é intermediária, tem o problema da altitude e do adversário, joga a última em casa, eu vejo com uma boa chance. E aí parece que tem um Fluminense no caminho e uma final Fluminense ou o Olímpia, né? Vamos ver, mas assim... mas a tendência é o tendência é que os brasileiros cheguem fortes, né? Então eu vejo que o Campeonato Brasileiro tem tempo para recuperar. Porque o elenco, agora, como tu frisou, ele tá encorpado. O time do Inter é mais forte com o Kudê do que com o Mano, até pelos reforços que ele recebeu. Sim. Então, assim, ó, a gente vê um Inter jogando como jogou contra o River, não vai cair. Só que eu acho que ele gastou sua energia total naquele jogo, pegou um Botafogo onde ele parece que estava indo bem, depois o Botafogo se sobrepôs na técnica, e aí agora... É difícil tu desligar uma chave para ligar outra, né? Teve que jogar com o misto
E aí o Fortaleza faz, né, chega aí, então as coisas se complicam. Mas em termos de sequência, acho que o Inter não corre risco de rebaixamento. Acertou o Cudê ter entrado com um time misto em campo, pensando no jogo da semana que vem contra o Bolívar, lá na altitude? Ele tem que pensar numa estratégia, né? Agora, uma coisa, ele está lá no dia a dia, ele sabe as limitações dos seus atletas, das questões clínicas e físicas, então ele vai fazer um time equilibrado para ter força contra o Fortaleza e contra o Bolívar no meio de semana, agora na terça, né? Agora, a minha opinião, vai dizer, pô, o Rafael tá até loqueando. Eu botaria os titulares contra o Fortaleza e um time misto, um misto quente lá na altitude, porque eu sei que lá o adversário é um adversário mediano, que se aproveita de jogar em casa pela questão da altitude, e que o Inter lá com um time misto iria sofrer tanto com o time misto quanto o titular. Então, contra o Fortaleza, eu teria dado um pouquinho mais de ênfase, mais números de titulares saindo jogando. Porque o brasileiro também, como eu falei, tem que procurar um equilíbrio entre as duas competições. O Sadi ressaltou, é difícil essa questão de chave, mas tu tá lá, tu tem que assumir a responsabilidade de ver que o Inter tá estacionado no brasileiro e o pessoal tá encostando. Mesmo o pessoal sem muito potencial, que é o América, o Vasco ganhou, o Santos ganhou, o América perdeu, mas o Inter está a 3 pontos do Z4. Então, essa relação das duas competições, o Cudê tem que tomar mais cuidado, né? Essa aí seria uma estratégia às avessas. Porque o Inter não tem um time novo. Arangues. Time maduro já. Então é um time que na altitude talvez tenha maior. Então podia botar um time. Era o que eu botaria os titulares para vencer o Fortaleza. Isso, e um time fisicamente muito forte exatamente. Na altitude. Seria uma estratégia às avessas que pode dar certo. Ao invés da qualidade técnica, mais um time competitivo e com força na capacidade física para igualar o jogo lá. Porque lá o jogo vai depender muito da questão abrindo física. a mão de um dos meias, botando mais volantes, né? Olha o pênalti. O pênalti aí, um pênalti bem, né, bem pueril aí até com uma parte do treinador, Depena. porque ele botou o Depena improvisado. Porque o Depena lá fora, quando jogava sempre, era um ponta esquerda, um homem de fundo, de lado esquerdo. Já jogou em todas as posições do Inter, menos na dele. Né? E o Depena é outra questão. Vejo que ele é um bom jogador, não considero o Depena um mau jogador. Mas se ele está atravessando um momento ruim tecnicamente, com problemas extra-campos, extra-campo, tu não pode a leitura dele não expõe jogador. Segura em pouquinho. Em casa é ruim. Poxa, ele jogou contra o River, não entrou bem, ainda bateu o pênalti na trave, já estava com um histórico negativo, vindo de más atuações. Aí agora tu força ele contra o Fortaleza, ele faz o pênalti, compromete. Dá uma segurada, deixa ele resolver as questões particulares. Colocou um e queimou 2, Depena e o Lara. Que aqui vou desprestigiar Tauan Lara, que é da casa, com potencial, e é da função, é lateral. E o Inter, claro, jogou dentro do Fortaleza, mas o goleiro do Fortaleza, o Inter finalizou, teve posse de bola, mas o goleiro do Fortaleza não fez grandes defesas, não foi aquela amassada. Não foi tanto volume. Claro, o Inter ficou com a bola. E aí tu fez as substituições, aí é o que eu falo, né, Sadi, quem nos acompanha, Luiz Cláudio. Aí precisa dos caras, eu entro com o time misto. Aí apertou o jogo, Fortaleza fez 1-0 e o Inter não conseguiu empatar. Aí eu olho pro banco, agora vamos, gurizada. Vão lá e me socorram. Aí o cara, aí tem que entrar com tudo. Tem que entrar 1000, porque quem entra pra virar o jogo, aí o cara, poxa, então bota já pra sair jogando, garante o resultado. Porque depois tem que entrar a Arangues correndo, a Alan Patrick correndo, Wanderson no desespero. Correndo atrás do resultado. E aí tu entra naquela ansiedade. Então, no meu entendimento, a estratégia é equivocada. Né? Principalmente a questão aí do Depena, ele pode rever isso. E outra do Luiz Adriano. Continuo dizendo, sem competitividade, está entregando muito pouco, Luiz Adriano. Está entregando muito pouco. E o Cudê insistindo, o Mano insistia também. Sem falar no Luca. E o Luca fazendo um golaço lá no... mas assim, o Luca não é o Pelé, evidente que não, mas hoje o Luca, no meu entendimento, entregaria mais que o Luiz Adriano. Sim. Mas ele tá no carteiraço, né, Luiz Adriano? Pode ir. Claro. É um jogador que tem um peso, ele assim... reserva imediata do Valência, né? Então o torcedor colorado vai ter que aceitar ele, né? Porque é um perfil do treinador, de jogador experiente, é o que eu digo. O Cudê gosta de jogadores experientes. Agora o Luiz Adriano cabeceia bem, mas é pouco.
o seu forte é a bola aérea. Por mais ele está deixando a desejar mesmo. Mesmo com o time misto, o Rafael, no primeiro tempo o Inter teve 70% de aproveitamento. Duas bolas. Posse de bola. Posse de bola, obrigado. E 2 bolas na trave. Não tinha condições de, nesse primeiro tempo, já definir? 2 bolas na trave em cobranças de bola falta, parada, né? De bola parada. Teve oportunidade para empatar? Sim, teve oportunidade para empatar. E não conseguiu ser eficiente. Aquela história do justiça e o futebol, né, Sadinho? Não andam juntos. O futebol, muitas vezes, não é só merecimento, é eficiência, merecimento e eficiência. E o Inter não teve. E aí a torcida começa a ficar impaciente, o Fortaleza começa a ver que, olha, nós vamos conseguir, e conseguiram. Impressionante como o Inter consegue se colocar sempre em crise, né? Porque depois dessa epopeia do River aí, era para ter saído dessa... Aí agora tem que de novo classificar, e aí dali a pouco vai ter um Grenal, né? E o Cudê já vem dos Grenais negativos, então... E antes tem o Flamengo, tem o São Paulo, o Flamengo fora. As coisas estão se complicando um pouco, mas é o que eu digo. O potencial que o Inter tem da sua equipe bem montada, ele, para perder de tabela, ele vai ficar. Acho que não vai correr um risco de rebaixamento, mas todo mundo já viu, né, que quando começa a jogar lá para baixo, a parte psicológica do jogador atua muito. Então, muito bem. Pode se complicar. A gente vai girar a chave, mas antes de eu girar a chave pro Grêmio, tu disse que o Rafael disse que o Fortaleza foi para dentro do Internacional. Não foi para dentro, não. Eu acho que o Fortaleza ficou confiante em não tomar o gol. Olha, eles não vão conseguir, vão fechar aqui, vão baixar as linhas, né? Encurtou a distância da linha defensiva para a linha do meio, deixou um velocista na frente e segurou o resultado. E o Inter rondou, levantou bola na área e não conseguiu chegar. O que o senhor ia falar? Não. É isso aí. Não, acho que dentro não foi, porque começou o jogo e teve um pênalti. Então eles tiveram uma finalização que decidiu o jogo aí, o pênalti, né? Um pênalti até bobo aí. Agora, para terça-feira de Libertadores, o Inter não pode inviabilizar o jogo da volta, não pode morrer no jogo da ida. 2 dá para recuperar, né? Se tomar 2 eu já não sei, até o Sadia acha que vira. Acho que 2 que vira. 2 já fica no limite, mas ainda dá. Mas não pode inviabilizar, tem que chegar vivo o Atlético Paranaense não conseguiu. Exato, foi para os pênaltis, então, né, quanto menos puder tomar gol lá, né, Sadia? Não, é um jogo que tem essa parte das coisas que a gente não fez no futebol, uma foi não ter jogado nessa altitude. Então eu gostei até de ver como é que se comporta, que a bola é mais veloz. O goleiro vem cada limão. Eu digo mais rápido do que já é, aí fica difícil, né? Então, lógico que uma equipe sai sempre pensando em empatar, fazer gols, né? Coisa natural. E tu não vai pensar em perder de 2, mas eu vejo o Inter muito forte. Eu acho que o Inter é muito forte para essa eliminatória aí. Acho que passa. O Internacional deve passar, porque tem uma equipe, acredito que mais forte. O Atlético Paranaense teve suas dificuldades, mas fez o 2. Eu acho que o Inter vai para a sequência da Libertadores. Mas se tu, Sadi, não sabia jogar, ou melhor, nunca jogou na altitude, aqui sabe, aqui sabe que ele estava sempre aéreo dentro de campo, estava sempre aéreo, e aqui os jogadores iam para dentro dele. O ponteiro estava sempre... Mas é que o Rafael é o máximo que nós ia jogar... Dentro não, faca. O ponteiro vinha para dentro. Ao vivo. O ponteiro vinha para dentro dele, na bola nas costas. Nós já aprendemos a jogar na altitude quando nós éramos juvenil, que nós ia jogar na montanha. Na montanha. Estádio da montanha. Estádio da montanha. Em B. Muito bom. Vamos girar a chave e falar do Grêmio, que voltou a perder para um time lá do Z4. É isso aí, jogou na Vila, perdeu de virada para o Santos, 2-1. O Grêmio fez um jogo equilibrado no primeiro tempo, não teve grandes problemas para suportar ali a pressão do Santos. Começou o segundo tempo, os 10 primeiros parecia que, olha, achei até que ia fazer uns 2. E aí desandou a maionese. Rafael, começou bem, né? Começou o segundo tempo. O jogo foi, no meu entendimento, no geral, foi fraco tecnicamente. Isso. E mais uma vez o Grêmio se enrolando, né, enroscando o poncho contra os times de... Como é que é? Enroscando o poncho, Como é que né? faz isso? Enrosca o poncho. Quando vai subir no cavalo ali. Não pode ficar na... Se não cai. Então não pode se enroscar.
Pode enroscar o poncho. Meu Cara pai que falava muito sim, isso. É que eu sou Seu gaúcho, Pedrão, eu sou gaúcho da Vila de API, então... gaúcho de apartamento. Mas essa questão, o Grêmio já perdeu pro Vasco, agora perde pro Santos. Empatou nos acréscimos com o Goiás, que estava na zona de rebaixamento. Teve chance começou bem o segundo tempo, teve chance para matar. É. E aí o Santos cresceu, buscou o gol de empate com a entrada do Soteldo, mudou todo o jogo. Ele entrou em campo Entrada e do deu o passe pro gol. Soteldo, meia que vai na vertical em direção Já ao vamos gol. até mostrar os lances. Deu uma pifada no Marcos Leonardo, que foi por uma diagonal curta, recebeu e fez o gol. Então, o golaço do Cristaldo, né? Esse aí pegou de peito e pé. Essa não dá nem pra ti, hein, Sadir? Essa aí só com o olho. Viu? Mas Só tentando afastar. Chutaço. Mas a gente lembra o Grêmio... Livrezinho no meio de campo. Olha lá, ele faz o facão ali, o Marcos Leonardo recebe. Uma avenida pra ele. É uma jogada clássica, né? Uma jogada clássica. O meia entra pra frente e o centroavante está na diagonal, né? Na diagonal curta e recebe ela. Recebe e gira uma bola xoxa. Mas E esse lance aí, Esse lance bizarro. Esse é o Renato desesperado, Renato. Desesperado. E aí a inteligência do Speed Mendonça meteu de primeira, né? Não pensou muito. E o Soteldo também, né? Olha lá, deu pro atacante. Não, mas aí isso aí é o reflexo do atual Grêmio, ou, Rafael? Essa vamos dizer assim, desligada que deu ali o jogador Ferreira. Que isso, né? Eu vou deixar até pro Sadir respondendo aqui. Nós assim, falamos a questão de achar que essa bola... Muitas vezes tu acha, ele foi buscar a bola na lateral porque achou que a bola ia sair, mas tem que acompanhar, né? Hein, Sadir? É verdade, futebol tem suas coisas, né? Suas coisas assim impressionantes, né? Foi uma bola que todos nós achamos que ela ia sair, inclusive. Mas não tem que achar dentro de campo, né? Mas às vezes a gente acha. a gente faz coisas, erra, né? Tu já fez o golpe de vista achando que ia sair e a bola entrou? Quanto tu quer que eu diga? Mais uma vez? Claro que já. Essa aqui vai sair, toma, bate na trave. Inclusive, teve um dos gols que eu tomei até que o repórter fez, por que não se jogou? Eu digo, mas vou sujar a bermuda pra quê? Não ia pegar mesmo? Tem como, deixa, fica até mais bonito olhar, né? Então, foi uma fatalidade, uma bola com efeito, assim, efeito dominante, uma coisa veio de piorra. Normal. Ela veio de piorra. Ele deu de chapa, ela pegou um top 5. Ela pegou um top 5 pra dentro do campo e o Renato que viu porque estava na lateral e o Ferreirinha que infelizmente está sendo acusado de foi buscar a bola de com desligamento, Gandula, ele foi com o Gandula ali no final da partida, um gol incrível, né? Uma coisa ruim de acontecer. Mas o Grêmio, na minha opinião... Não pode acontecer com um time profissional. Mas o Grêmio... Não pode, tem que ficar, que é aquela história, poder pode, não deve. Não deve. Não pode tomar gol no primeiro pau, né? Mas mas quando a gente faz, aceita. Mas de vez em quando também o os caras Renato vão lá ficou e desesperado. Ele que chamou a atenção, porque ele fazia, vem que a bola não saiu. O desespero do Renato. Mas o Grêmio, assim, não sei se o Rafael concorda, ele teve melhor no gauchão. Eu achei. Quando o Grêmio tinha o plano A, que era com 2 zagueiros, preencher o meio com Carbajo, o Vila Sante, o PP, que estava muito bem, o Vina entrou muito bem no Grêmio, e o Soares fazendo gols. Depois, nas mudanças, acabou inventando esse esquema B, C, D de 3 zagueiros, que não jogou bem, mas fez pontos. Eliminou o Cruzeiro, sempre no sufoco. Sempre jogando abaixo do esperado, mas o resultado bota as dificuldades para baixo do tapete. Então, o Grêmio tá bem, mas jogava pouco e vencia. E agora, minha opinião, com as características de zagueiro que o Grêmio tem, não é um time para ter 3 zagueiros. Porque também não tem laterais que façam essa função. O Reinaldo, né, ainda assim, mas os demais do lado direito, o João Pedro é pesado, jogador mais lento, faz diagonal, jogador de composição, não tem versatilidade. Kahneman com 3 zagueiros. Olha o Flamengo. Preencheu o meio e deixou o Grêmio perdido. Tocou a bola e era para ter tocado 3 na Copa Libertadores, na Copa do Brasil aqui dentro da arena. Se o Grêmio não pega o pênalti. O Grêmio já no primeiro tempo já ia ser sucumbido. Então, assim, agora que voltou PP, o Renato tem que ver que esquema ele vai jogar, o que é melhor pro Grêmio, se vai botar o Jeromel, se o Kahneman vai ser a zaga antiga, mesmo com idade, onde é que ele vai se setoriar para ele armar, porque eu acho o Grêmio mais enfraquecido agora que no final do gauchão. E, infelizmente, episódio Soares, depois, né, já tá tempo sem marcar gols, as coisas não estão dando tão certo pro Grêmio como estavam dando até essa ida ou não ida pro Miami lá. E parece que caiu uma nuvenzinha preta agora ali na arena. Eu acho que contaminou. E a questão também do Renato, tem algumas escolhas que eu ia entrar nessa questão agora.
Eu ia entrar nessa questão. Porque eu acho que teve escolhas erradas no Maracanã, o time estava encaixado, até tomar o gol estava encaixado, ele desencaixou. Tudo bem, ele tentou, cara, eu preciso fazer dois gols, ok, beleza. O treinador está ali no banco para isso, está ali na casa-mata para isso. Tentou, foi uma alternativa, mas desencaixou o time. Não deu certo. E agora, contra o Santos também, ele colocou Galdino. Aí que Por que ele não botou? Por que ele não botou o garoto, o menino? Sim, Que ele pegasse o PP e avançasse o PP. Também e colocasse o menino ali no meio de campo, o menino que entrou, o Ronald. Por que não? Por que não fez isso? Então, essas são as questões que o PP, enquanto teve perna, tá bem. É um jogador que é diferente. Bom passe, eu falei, se posiciona muito bem. Mas daí não tinha mais perna, por que não botou ele na frente, no lugar do Cristaldo? Cansou, mas nem não tinha mais condições. Nessa questão, eu não acredito que ele não tinha mais condições físicas. Mas as opções, por exemplo, por que não começou jogando com o João Pedro e botou o Fábio? O João Pedro tecnicamente é melhor. Porque será que é um desgaste, é poupar algum outro jogador? O João Pedro é mais lateral. Sim. Na média está merecendo a titularidade. Claro. O Galdino, quanto tempo sem jogar? E outro, entraram mal também, né? O próprio JP Galvão, vamos observar, é o segundo ou terceiro jogo, ainda tem que dar mais jogos para ele se ambientar no time do Grêmio. Mas me parece, hoje não acrescentou. Quando jogou também na vez passada, não acrescentou. Além das opções do Renato, quem entra também tem que dar um pouquinho mais. O Galdino, por mais que não vinha sem ritmo, mas arrisca uma bola em gol, tu entra do meio para frente, num jogo parelho contra um adversário frágil. O Santos é um adversário frágil. Então, se o Grêmio se impusesse um pouquinho mais tecnicamente, arriscasse um pouquinho mais, poderia ter ganho o jogo. Mas aí entra, não acrescenta tecnicamente na questão individual. E o Renato olha para o banco e diz, não, vou botar o Galdino. Não correspondeu. Então são essas questões, né? Mas o Galdino, Ferreira, para mim... O Galdino tu já sabe o que vai te dar. Ele é um bom jogador, o Ferreirinho. Eu acho um bom driblador, só que aí é para determinado momento da partida. Quando o time adversário está fechadinho, ele vai pro drible, aí ele quebra as linhas de marcação, finaliza, e ele tem que estar sempre com a intensidade alta. Que o Ferreira tem o defeito, 30 minutos... Ele tem o defeito de ser um jogador que entra melhor do que quando sai jogando. O que é coisa ruim para ele. É bom porque é uma excelente opção, mas ambicionando a titularidade, ele nunca consegue render tanto nos dois tempos. Ele precisa de jogador de 25, 30 minutos intenso, driblando, cavando pênalti, cavando falta, escanteio, chutando no gol. Talvez nos 90 nos 90 ele não tenha rendido isso. Então precisa uma releitura no futebol do Ferreira, ver o que o Renato pode fazer. O Renato conhece muito o elenco do Grêmio. Então esse tipo de erro hoje, em equívocos de escolha de jogador, tem que diminuir. Porque o Grêmio era um dos postulantes aí, eu dizia, não para mas G6, G8 o Grêmio vai. G4 eu acredito que está acima até do que o Grêmio tem de elenco, em termos de desempenho. Daquilo que se projetava no início do ano. O Grêmio também, G8, G6 com a corda esticada, que eu venho dizendo muito isso. Então, hoje foi uma derrota significativa para um time frágil do Santos. Agora, o que acontece, Sadi e Rafael? O time jogou como nunca e perdeu como sempre para o Flamengo. Nos últimos 15 jogos, 11 derrotas, né? 11 derrotas e 189 gols, né? Então, jogou como sempre, perdeu, ou melhor, jogou como nunca e perdeu como sempre. Mas jogou bem, teve uma intensidade, se jogasse bem teria ganho, né? Teve uma intensidade boa, disputou a bola, teve foco. Por que desfocou no jogo contra o Vasco, contra o Santos, Rafael? É que outra pegada, jogo decisivo e da grandeza de um jogo no Maracanã contra o Flamengo. Se tu não te motivar ou se tu não tiver aquela força interior para jogar, bom, aí tem que ver. Então, para mim, eu vejo com uma certa naturalidade. Baixar a intensidade. Não se justifica, mas acontece. Acontece. É compreensível. É aquela história do dever não pode, né? Mas acontece. Vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro, tá aí, ó. Chegando aí a tabela do Campeonato do Brasileirão, Série A. Que layout, hein, do Brian, hein? Agora mudou. Bem bacana. Tá aí, ó, os quatro primeiros... Bragantino é chato, né? Tá ali, ó, Botafogo, Bragantino tá sempre se metendo aí. Tomou 4 do Bahia. Tomou 4 do Bahia, exatamente. E o Atlético Paranaense joga amanhã, Fortaleza ganhou do
Internacional. Cuiabá em nono perdeu em casa para o Palmeiras, vinha fazendo bons jogos, bons resultados dentro de casa. O São Paulo empatou com o Botafogo, o Atlético Mineiro perdeu, né? Perdeu. O Cruzeiro empatou com o Corinthians, aliás, o Corinthians, lamentavelmente, nossa solidariedade a todas as famílias dos torcedores do Corinthians, que naquele acidente trágico entre Minas e São Paulo, de 43 pessoas, 8 pessoas, agora no final da tarde, confirmada oitava morte no acidente com um ônibus que não tinha registro para trafegar pelas rodovias do Brasil. Mais uma vez, o motivo é reincidente, né? Sempre a falta de fiscalização e aí 8 mortes. Lamentavelmente, nossa solidariedade às famílias dos torcedores do Corinthians. Seguindo aqui, o Internacional em 14º, que perdeu para o Fortaleza, Goiás 15º, Bahia 16º e na zona ali, na degola, Santos, Vasco, Curitiba e América. Tá aí a tabela da Série A. Se a gente pensar em rebaixamento para o Inter, Vasco, Coritiba América. E América, eles estão já pedindo. Né? Então, eles já estão Deus me chama. Eles estão Deus me chama. Eles estão sentados na poltrona de couro pedindo para jogar a Série B. Né? Tá difícil para eles. Então, a gente vê que o Inter teria uma possibilidade melhor. Né? Tudo bem, vamos ver se tem algumas mensagens aqui no nosso... Olha, o tempo extra aqui tem já, olha aqui, ó. O Boa Noite acompanhando, deixa eu ver o nome do nosso... Ó, com a camisa aqui, o Regis Daneluz, ó, grande abraço. Do Caxias. Né? Tá aqui com a camisa, o Regis Daneluz com a camisa do Caxias, torcedor Grená. Valeu, Regis, obrigado pela tua mensagem aí, acompanhando o programa. Grená classificado e agora que vem o mata decisivo e a história será diferente. Tomara, né? Tomara que porque, Daneluz, a gente tem que... Parece que tem um sapo plantado lá no Centenário, agora vai ser diferente, essa história vai ser diferente. O Caxias vai subir, com certeza. Tem mais um ouvinte, ou melhor, telespectador, quem trabalha em rádio se confunde. Telespectador, boa noite. O Rodrigo do Centro está aqui. Rodrigão, obrigado pela participação. Gostaria de saber dos comentaristas Sadi e Rafael sobre o Rolex do Luiz. Eu tô fora dessa, velho. Rolex do Luiz. Esse aqui não. Esse aqui, ó, com 50, os caras são fortes, né? Esse aqui com 50 pila compra, obrigado. São Paulo e Flamengo, Copa do Brasil. O que vocês acham? A pergunta do Rodrigo. Obrigado pela participação, Rodrigo. São Paulo e Flamengo. O Flamengo tem mais recurso técnico, né? Agora o São Paulo vem jogando bem. O Dorival Júnior encaixou o time, né? Jogo minhas fichas no São Paulo. E tem aquela questão do São Paulo. Torcerei muito. Eu também. É um clube que merece. Vez, né? Isso. É a primeira vez que pode ser campeão da Copa do Brasil e tá fazendo por merecer. Agora pegou um adversário também, é um gigante, né? O Flamengo é complicado. Jogo gigante. Vai ser bacana ver o Dorival, que foi dispensado com um título de Libertadores e um título de Copa do Brasil, vencendo o Flamengo. Vai ser bacana. Mas esse é teu time preferido, né? O cara ganha Libertadores, o que acontece? É demitido. Não é o São Paulo dá bufete em todo mundo e tal, e continua empregado. Não é meu time preferido, não faz isso aí. Bom, valeu, Rodrigo. Rodrigo Juventudista, tem mais gente aqui, ó. Tem o Josué, aí teu xará aí, meu diretor de imagem. O Josué, que diz o seguinte: o Caxias mais um ano na decisão. Acreditamos no Grená. Parabéns para o programa. Valeu, Josu. Obrigado pela participação. Tem mais gente aqui, ó, participando do programa. Tem nosso amigo aqui, ó. Sabe quem é que tá aqui, ó? Boa noite a todos do Inter, rumo à segundona. Se continuar com essa fraqueza física, todo segundo tempo é um sofrimento. Pobre Noia. Quem é que tá falando? Feijão. Pobre Noia. Meu time é cinquentão, mas são todos fininhos e sem barriga. Valeu, Feijão. Grande participação, nosso colega e nosso telespectador, sempre junto com a gente. Obrigado. Tem mais uma aqui. Não deixe de assistir vocês por nenhum motivo. Mesmo chateado com o meu clube, pois vocês comentam futebol e não são mascarados e não mascaram os fatos. Forte abraço, gurizada, e parabéns. Pois é, aqui, ó, o Luiz Cunha, de Canoas, só não disse qual é o time dele, né? Muito chateado com o meu clube, deve ser... Nessa rodada não dá para saber. Né? Deve ser... a gente tem que adivinhar o que o Luiz Cunha, para o Grêmio ou para o Inter, que os dois se deram mal. Mas obrigado, Luiz, pela participação aí. A gente vai fazer um break e em seguida tem mais mensagens e mais tempo extra. Segura aí que a gente já volta.
Muito bem, de volta aqui pela Rede CNT para todo o Rio Grande, para todo o Brasil e pela internet. Também estamos aí, ó, no mundo, falando de futebol. Aqui é o tempo extra, um plus, um tempo a mais para o futebol e todas as demais informações dos outros esportes para vocês que nos acompanham, Sports Lovers. Gostou, Sadi? Sports Lovers. Eu achei sensacional o internet. Vamos lá. Ah, só para não deixar passar. Todo domingo, né? Só para não deixar passar batido, o Luiz Cunha já respondeu aqui, é colorado e tem que estar realmente, tem que estar chateado com o seu time, magoado com o seu time. Abraço, Luiz, obrigado. Vamos falar do Juventude? Juventude jogou no Alfredo Jaconi, jogou com uma torcida, tava bacana, né? O estádio tava lá, o estádio cheio, torcida apoiando. De novo, o Juventude tava ali próximo para até o Criciúma colaborou, tomou 3 na cola do Ituano, colaborou. Do Ituano? Era do Ituano, era só fazer o dever de casa, vencer, e tava lá entre os 4 ali pela primeira vez nesse Brasileiro. Mais uma vez, não deu certo. Por que não deu certo, meus amigos comentaristas? Rafael Baumgarten e Sadi, meu goleiro. Por que não deu certo? Por que não conseguiu os 3 pontos? O Juventude está fazendo um grande trabalho, né? Porque para uma equipe que começou com aquele monte de derrotas no início e está podendo postular estar entre os 4 que vão subir, acho que ele está se colocando... tem um time com credibilidade, tem uma equipe que tem potencial. Mas infelizmente, não me engano, é a 3ª vez que ele teve um jogo dentro de casa para entrar nos 4 e realmente começar a encorpar seu acesso, né? Infelizmente, não conseguiu, agora contra o Sampaio, que é uma equipe lá pouco mais para trás da tabela. Né? Teve o jogador expulso e o Juventude não conseguiu vencer, que era o mais importante, né? Tem esse pênalti reclamado aí no final da partida que, na minha opinião, foi. E é um critério agora, que eu não sei, eu acho que é uma das coisas que tem que ser melhorada a regra, se for possível, porque essa coisa de mão na bola, bola na mão, está dando muita confusão. Essa interpretação e recomendação daqui, recomendação dali. Se o cara cabeceia na própria mão, para mim é uma baita inaptidão, aí é um erro de gesto técnico. Se eu cabecear na minha mão, aí que tem que dar o pênalti. E eu nem sei se pegou na cabeça do jogador do Sampaio, se não foi direto na mão. Se foi direto na mão, é para dar pênalti. Então... Eu acho que assim... Foi um lance... já vamos rodar os lances do Juventude. Aquele lance que o Grêmio acabou sendo vitimado também foi uma jogada que eu acho que não foi pênalti contra o Flamengo. Uma cabeçada numa mão sem intenção nenhuma. Então tá difícil de a gente ver o que é e o que não é, né? Agora, Rafael, que o Juventude, se não me falha a memória, são 16 pontos perdidos dentro de casa. Se não me falha a memória. Esses 16 pontos, 8 para o técnico chegou no início e mais 8 agora com o novo treinador. São pontos que não dá para perder dentro de casa. Não, e ainda o agravante... É muito ponto. O agravante é que perdendo já pela 3ª vez, eu posso lembrar aí, Tombense, ABC e agora o Sampaio. E o Vila. Não, mas o Vila da parte de cima. Os de baixo. O Juventude não pode se tornar um Robin Hood. Está se tornando um Robin Hood. Ele tira dos grandes, dos ricos e dá para os pequenos, para os mais pobres. Porque a história do Robin Hood no final não acaba bem para o Robin Hood. Então o Juventude, ele teve 3 tropeços no Jaconi bem significativos, né? Que foi o Tombense, o ABC e agora... Vitórias empolgantes fora. Um confronto. E na hora de... Isso aí. Esse jogo aí contra o Sampaio... Na hora que passa o cavalo encilhado ali para montar e entrar, né? Esse jogo aí era uma situação... Como tem muitas rodadas e o Juventude está com uma equipe firme, né? Ele acho que tem uma boa chance, né, de alcançar o seu objetivo. E criou, e aí também o chute do Vitor Andrade, né, que não entrou bem mais uma vez. Então, o Juventude, claro, foi superior à equipe do Sampaio, mas faltou a eficiência de botar a bola para a rede. Era um jogo importantíssimo para G4. Como tu mesmo falaste, o adversário direto do Criciúma tomou 3 do Ituano. Era o Juventude ganhar em casa para entrar. Pegou um time de meio de tabela para baixo, quase na zona do rebaixamento, com um jogador a mais, não conseguiu se impor. Mas a campanha é boa
E o Juventude segue na luta. Tem elenco para subir. E a gente segue aqui com as nossas mensagens. A Gislaine, estou de olho no programa. E dá-lhe papo, a Gi, que é do Ju. Obrigado, Gi, beijo, obrigado pela participação. Tem também mais aqui, ó, tem mais gente participando do programa. Está aqui com a gente o Edgar Ferraz, também está conosco, de Gravataí. Ele e o pai foram na Arena do Grêmio, lá são assíduos torcedores e estão lá sempre na Arena. O pai do Edgar e o Edgar Ferraz. Obrigado, Edgar, pela participação. Ele também está aqui, também tem mais informações, mais mensagens para a gente aqui. Tem um gremista aqui que mandou só a bandeira, o Leonel Grando. Obrigado, Leonel, pela participação. Tem também aqui, ó. Parente do Grando, goleiro. Tá, isso aí. E o Grando tá bem. O Grando tá bem. Né? Tá aqui os nossos internautas participando aí pelo 54999-267700. Obrigado pela participação. Pela Série C, o São José venceu por 1-0 e está a um empate de passar para a próxima fase, entre os 8. O Ipiranga joga nesta segunda, precisa vencer os 2 últimos jogos e ainda depender de resultados paralelos. Pela Série D, vamos mostrar aí já ó, o Caxias, que avançou para as quartas de final nos pênaltis. Tá aí, ó, Caxias que foi a Brasília, empatou aqui, empatou em Brasília também, 0-0 os 2 jogos. E aí, nos pênaltis, o Caxias conseguiu se classificar e passar para as quartas de final. Agora, Sadi e Rafael, é sempre aquele momento crítico, né? O Caxias chega ali, bota a mão na vaga e tem dado azar. Vamos torcer. Torcida Grenata toda aí, ó, fazendo figa, que dessa vez vai dar certo, né? E agora tem um treinador também com estrela, né? Com know-how de vencedor. O Gerson Guzmão já ganhou, já foi campeão da Série C, já foi campeão, né? Subiu da D para C, da C para B com o Operário. Tem know-how de campeão. Então que ele consiga transmitir isso para os seus comandados. A Série D é muito equilibrada, é muito parelha, é muito competitivo. Então agora é a hora de fazer a diferença, né? Estão aí nas quartas de finais contra a equipe da Portuguesa do Rio, que fez uma boa campanha também, mas não tem essa representatividade toda no futebol brasileiro e nem lá no Rio de Janeiro também. Agora tem uma influência com a CBF. Federação forte. Federação forte. Não estou dizendo que vai ser facilitado, mas o Caxias tem que se preocupar também dentro e fora de campo. Eu acredito que aí é taco a taco. Tem que fazer o resultado no centenário do final de semana que vem, para depois colher os frutos e as glórias lá no Rio de Janeiro. É uma peleia dura, mas eu levo fé no time do Caxias, assim, que não está fazendo grandes apresentações nessa dia, mas tem sido eficiente. Foi nos pênaltis agora contra o Ceilândia, deu o seu jeito. Então o Gerson Guzmão está conseguindo dar o seu jeito no comando técnico do Caxias, que assim continue. Não é das melhores equipes que o Caxias formou nos últimos tempos, né? Mas talvez seja coroada com o acesso. É verdade. Talvez com a força da torcida, com a força do grupo, mesmo que não é um grupo tecnicamente como outros que o Caxias já decidiu, né? Vamos lotar sucesso. O centenário, hein? E lógico que se valoriza mais. A vitória no primeiro jogo ela é muito importante. Ela é muito importante. Vamos ouvir o que o Bruninho, que estava lá em Brasília, tem aí um stand-up pra gente. Vamos ouvir o Bruninho. Bruninho, dá tempo ainda? Aí, ó. Aqui em Ceilândia, o Caxias conseguiu a classificação. Foi nessa goleira aqui onde o Fabian Volpe defendeu e o Caxias marcou com o Fernando o gol da classificação. Grena garantido nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora tem o jogo do acesso. Nos próximos 2 fins de semana, os jogos do ano para o Caxias que podem colocar o Grená na Série C do Campeonato Brasileiro. O Rio Grande do Sul, representado pelo Caxias na Série D, pode abrir vaga também para o Avenida, caso conquiste o acesso para C. O Avenida joga a Série D da próxima temporada. Então, aqui direto do Distrito Federal, Luiz, Rafa, quem nos acompanha, onde o Caxias classificou, garantiu nos pênaltis essa vaga com emoção, com o jeito sofrido do Caxias, e agora tem pela frente 2 decisões que valem o tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Semana que vem estou de volta aí no Tempo Extra. Boa semana para todo mundo e até mais.
Valeu, Bruninho. Bruninho, diretamente de Tá Brasília. escalado já. Mas tem que falar com o treinador. Pera aí, não é assim. Viu como é que é o negócio? Não é assim. Tem que falar com o diretor do programa, né, Bruninho? Ó, já que isso. Nosso Bruninho, Ele repórter. recém-formado em jornalismo agora, semana tá com passada. canudo, tá grandão, tá com as unhas. jogador experiente, não vai deixar o espaço Tá pra com ele as tocar. unhas, tá com as unhas desse tamanho. Valeu, Bruninho, obrigado. Torcida Grená, próximo fim de semana, centenário lotado. O programa de hoje está encerrando, valeu? Rafael, obrigado pela participação. Valeu. Obrigado, Sadi, pela participação. Volte sempre, meu goleiro. Valeu mesmo. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Tempo extra, fim de semana que vem, tem de novo. Valeu, grande abraço nos meninos, beijo das meninas e até o nosso próximo encontro. Tchau!